paz do Senhor, professores! Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. A gente sabe muito bem como é aquela sensação, não é? Chega a terça-feira, a revista da Escola Bíblica Dominical está ali, encostada na mesa, o tema da semana parece super complexo e na hora de abrir as páginas, nossa, bate aquele desespero. A pergunta que não quer calar é: por onde eu começo? Muitos de nós amamos a palavra de Deus de paixão. Temos um desejo enorme de servir a igreja, mas simplesmente congelamos na hora de transformar aquele mar de informações da revista em uma aula de verdade. É uma sensação de sobrecarga que pega todo mundo, desde quem está começando agora até o pessoal mais experiente. Mas olha, na nossa mentoria de hoje, a gente vai transformar esse caos todo em clareza absoluta. E para fazer isso, esse nosso encontro não vai ser mais uma palestra teórica, tá? Vai ser uma verdadeira explicação prática. Vamos passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, o desafio do professor. Segundo, o preparo antes da aula. Terceiro, um passo a passo prático. Quarto, como estruturar começo, meio e fim. Quinto, como evitar os erros mais comuns. E para fechar, uma tarefa prática e uma palavra de encorajamento. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, o desafio do professor. Por onde começar? Vamos mergulhar fundo nisso agora. Quando a gente fala em dar aulas, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas é aquele frio na barriga de falar em público. Mas a verdade nua e crua é que o maior obstáculo para quem ensina na IBD não é estar lá na frente no domingo, de jeito nenhum. O verdadeiro gigante que a gente precisa derrubar é a preparação. Sentar, olhar para o material e saber exatamente como organizar as ideias, é aí que a maior parte dos educadores simplesmente trava. E quando essa dúvida bate forte, acontecem aquelas coisas que a gente vê todo santo domingo em muitas congregações. Sem um método claro, alguns professores acabam recorrendo ao básico. Ler a revista em voz alta, palavra por palavra, transformando o que deveria ser uma aula viva em uma leitura mecânica e monótona. Outros vão para o extremo oposto. Tentam acumular o máximo de informação possível, trazem comentários do grego, vídeos, um monte de curiosidades históricas, mas no fim não conectam nada disso. E claro, tem o grupo dos que simplesmente desistem de estruturar qualquer coisa e vão para a aula na base do improviso total. E por que tudo isso acontece? Simplesmente pela falta de um caminho claro. O que nos leva ao segundo ponto, o preparo antes da aula. Essa é a raiz de uma boa aula. O ponto crucial aqui é entender que uma aula excelente nunca, jamais, começa no momento em que a gente passa pela porta da sala no domingo de manhã. Ela começa durante a semana, lá no lugar secreto. A sala de aula é só a ponta do iceberg, são os frutos. Mas o preparo no secreto, a oração, a leitura, a organização das ideias, essa é a verdadeira raiz. Quem ensina não precisa ser o melhor orador do mundo, mas precisa, sim, equilibrar a vida de oração com aquele esforço organizacional de estruturar o que vai ser passado. E isso que estamos vendo ilustra brilhantemente a diferença fundamental entre as duas abordagens. Quem vive de improviso depende puramente da sorte. Às vezes até consegue falar algo bonito, mas a aula fica rasa, superficial. E aí, na primeira pergunta um pouquinho mais difícil de um aluno, a direção se perde completamente em assuntos paralelos. Já o preparo? O preparo traz algo maravilhoso. Ele tem um caminho. O educador preparado sabe exatamente qual é o destino daquela viagem. Ele edifica a classe, respeita o tempo preciosíssimo dos alunos e, acima de tudo, honra a Deus entregando o seu melhor. Agora, preste muita atenção nessa definição porque ela muda completamente a nossa mentalidade. Preparar uma aula não é apenas juntar informações, é organizar o caminho para que os alunos entendam e pratiquem a palavra. Juntar um monte de fatos bíblicos não é dar aula, gente, é fazer um depósito de dados. Ensinar de verdade é pegar todo esse conhecimento e construir uma ponte estruturada, um caminho seguro. É facilitar para que a nossa turma não apenas entenda o que aconteceu lá nos tempos bíblicos, mas saiba exatamente como viver aquilo na segunda-feira de manhã, no trabalho, em casa. E isso tem um peso espiritual enorme, viu? Lá em 2 Timóteo a gente vê que manejar bem a palavra da verdade é uma ordem apostólica. A gente precisa desmistificar urgente aquela ideia de que se preparar demais anula a ação do Espírito Santo. De forma alguma, o preparo não é falta de fé. Pelo contrário, o preparo é a nossa responsabilidade diante de Deus. A gente não lida com opiniões humanas ali na frente. Lidamos com a palavra eterna. A dependência do Espírito Santo não elimina o nosso estudo. Na verdade, ela santifica o preparo que fazemos durante a semana. Chegamos ao nosso terceiro ponto, o passo a passo prático. Do zero ao roteiro. Vamos avançar e ver como isso se desenrola na vida real. Chega de teoria, não é? Vamos construir uma aula do absoluto zero. Como sair daquela estaca zero da terça-feira e chegar no domingo com um roteiro claro, seguro e transformador. Bom, aqui está o mapa do tesouro.
Tudo começa nesses 4 primeiros degraus. O passo 1, que é totalmente inegociável, é a oração. Pedir reverência, clareza e direção do alto. Depois, e olha, isso é vital, não vá ler a revista primeiro. O passo 2 é ir direto para a Bíblia e ler o texto principal. A revista é uma ferramenta de apoio fantástica, claro, mas a palavra de Deus é e sempre será a nossa fonte primária. Aí, o passo 3 é extrair desse texto a ideia central, ou seja, qual é a mensagem única que a classe precisa levar para casa hoje. Só depois disso, lá no passo 4, é que a gente faz a primeira leitura da lição completa na revista. E detalhe, é só para entender o panorama, sem aquela ansiedade de já tentar montar a aula na cabeça. E aí, depois de entender a mensagem, a gente transforma a revista num roteiro prático. É aqui que dividimos a lição em partes essenciais, separando o que é realmente crucial daquilo que é só uma curiosidade interessante. Então, montamos um roteiro bem simples, em tópicos. Prestem atenção, o objetivo não é transcrever a revista para o caderno, mas usar o estudo para criar o seu próprio mapa de navegação. Se o nervosismo bater na hora da aula, é só dar uma olhadinha para o seu roteiro e o caminho vai estar lá, clarinho e seguro. O que nos leva ao ponto 4, começo, meio e fim. É assim que a gente estrutura a jornada. Para que esse roteiro realmente funcione de verdade, ele precisa respeitar uma mecânica, uma estrutura lógica. Sem isso, é muito fácil começar a aula falando sobre Moisés lá no Egito e terminar sem querer falando sobre o Apocalipse, e a turma fica completamente perdida. Toda aula memorável tem 3 atos muito bem definidos. O começo não serve só para dizer, pessoal, abram na página 2. Não, o começo serve para fisgar a atenção e responder aquela dúvida silenciosa que todo aluno tem. Por que eu devo prestar atenção nisso hoje? Já o meio é a parte mais encorpada, onde a doutrina é explicada, onde aquela nossa ideia central é desenvolvida de um jeito lógico e organizado. E o fim? Bom, o fim nunca deve ser apenas "e nosso tempo acabou". A conclusão é o grande momento de aplicar a verdade no coração, de confrontar amorosamente e chamar a nossa classe para uma decisão prática para a semana. E sabem o que mantém essa estrutura toda vibrante do começo ao fim? As perguntas. A IBD não precisa e nem deve ser um monólogo de 45 minutos. Mas atenção aqui, tem uma diferença brutal entre perguntas fracas, daquelas que só testam a memória, tipo, qual é o título da lição de hoje? E perguntas boas que provocam de verdade o pensamento e a transformação. Experimente perguntar algo como, o que a atitude de Abraão ensina sobre a nossa dificuldade de esperar no tempo de Deus hoje? Percebem a diferença? Isso traz a Bíblia direto para a realidade atual da turma, transformando quem só ouvia passivamente em um participante ativo da aula. Muito bem, vamos para o nosso 5º ponto, evitando erros comuns. O que não fazer? Porque tão importante quanto saber o que fazer é saber exatamente do que a gente precisa fugir. Existem certas armadilhas mas muito comuns na escola bíblica que podem sabotar completamente o ensino, até mesmo daquele educador mais bem intencionado e cheio de bagagem. Estas são as 4 maiores pedras de tropeço que a gente encontra por aí. Primeiro, o famigerado pânico do sábado à noite. Deixar tudo para a última hora só gera nervosismo e uma aula bem superficial. Segundo, aquela vontade doida de explicar cada mínimo detalhe. Olha, quem tenta falar tudo, no fim das contas não ensina nada de forma profunda. Terceiro, não preparar a aplicação. A pior coisa é a turma sair da aula cheia de informações teóricas, mas sem a menor ideia de como viver aquilo na prática. E quarto, fugir do texto bíblico central, usando a Bíblia só como um trampolim para dar opiniões pessoais ou entrar em polêmicas alheias ao tema principal. Então, para aniquilar de vez aquele desespero do sábado à noite, existe uma rotina semanal que é simplesmente imbatível. Diluir o preparo durante os dias da semana é o segredo para zerar a ansiedade. Na segunda-feira, faça apenas a oração e a leitura bíblica. Deixe o texto marinar na sua mente. Na terça, faça a leitura da revista, com calma. Na quinta, aí sim, você estrutura o seu roteiro prático. E no sábado? No sábado, você faz apenas uma revisão bem tranquila, arruma seus materiais e ora pela sua turma. Quem segue essa rotina chega no domingo de manhã transbordando confiança e paz. E assim, chegamos ao nosso último ponto, tarefa e encorajamento final. A sua missão para esta semana. Nós vimos muita coisa importante hoje, mas toda boa mentoria precisa terminar com o chamado à ação, concorda? É hora de pegar todo esse método e colocar para rodar antes do nosso próximo encontro no domingo. Então, esta é a tarefa prática para a sua semana. O ideal é você pegar uma única folha de papel e construir o seu mapa seguindo exatamente estes 7 itens. Anote o tema claro da lição, o texto bíblico principal, a sua ideia central resumida em uma única frase,
Uma pergunta forte para o seu começo, os 3 pontos principais de desenvolvimento, uma aplicação bem concreta para a vida real e, por fim, uma frase de impacto para a sua conclusão. Apenas isso. Esse roteiro de uma página vai ser a sua bússola para nunca mais perder o foco e garantir que a sua turma seja edificada com profundidade. E para encerrar o nosso estudo de hoje, vamos guardar esta verdade de forma muito profunda nos nossos corações. Quem ensina não o faz apenas diante dos alunos, ensina diante de Deus. Nós servimos a igreja ajudando pessoas a compreenderem e principalmente a viverem a palavra do Senhor. E olha, mesmo que a sua classe seja pequenininha ou que não tenha nenhum elogio no final da aula, o seu preparo zeloso é essencial. Que o Espírito Santo vivifique cada aula que for preparada com oração e dedicação. Esperamos de coração que este encontro tenha iluminado o planejamento de vocês. E se esse conteúdo fez a diferença, não deixem de acompanhar o próximo episódio da série Professor de EBD na Prática, aqui no canal Ensinar com Dedicação. Que Deus abençoe poderosamente cada classe.